Verdade ou liberdade? Eis a justiça. O que é mais importante para você? A verdade, a liberdade ou a justiça? Será que essa pergunta faz sentido? Não seria como perguntar a uma mãe sobre seus filhos? Verdade, liberdade e justiça são valores fundamentais para manter o propósito das estruturas sociais sem sacrificar os propósitos individuais. Mas a liberdade inclui a liberdade de mentir também. Consequentemente, de eventualmente sacrificar a verdade, promovendo todo tipo de injustiça, todo tipo de desequilíbrio nas estruturas sociais, corrompendo seu propósito, promover o bem viver do ser humano sem corromper a sua essência. Portanto, para preservar uma, teria em tese necessariamente que sacrificar as outras, não é mesmo? Mas se elas têm igual importância para nossa civilização, que é a estrutura social que abarca todas as outras, não dá para elevar uma em detrimento das outras sem corrompê-las. Não dá para elevar uma em detrimento das outras sem corromper o seu propósito. Percebe o impasse? Podemos encontrar o ponto de equilíbrio entre esses valores fundamentais para a nossa civilização, sem sacrificar um ou outro? A Sofia acha que sim, mas certamente não pela anemia lógica e interesses comerciais ou ocultos da imprensa, nem pelas discussões insanas nas mídias sociais, ou pelas paixões inflamadas de ideologias, ou ainda por interesses políticos, e muito menos por alguns paladinos democráticos de plantão qualquer. Esse ponto de equilíbrio só pode ser encontrado pela filosofia latente em cada um de nós, e é surpreendentemente simples. É o que você verá neste vídeo. Se os filósofos fossem pizzaiolos, fariam as melhores pizzas do universo, mas não saberiam entregar, deixando um vasto mercado para que outros sem a mesma vocação prosperem no seu lugar. E não é diferente para a pizza de sabor, verdade, liberdade e justiça. Há milênios eles a produzem com qualidade esplendorosa, mas não entregam com essa mesma excelência, deixando para que outros com capacidade ou propósitos diversos da filosofia as produzam e as entreguem com qualidade no mínimo duvidosa. O resultado é que as pessoas se alimentam de conceitos de verdade, liberdade e justiça deturpados, produzindo os efeitos que conhecemos. Tais conceitos ficam subordinados aos gostos egoístas individuais e distribuídos por seus paladinos sem nenhum compromisso com suas essências fundamentais, com seus valores nutricionais. O consumidor consome o que tem de pior, achando que é o que tem de melhor, e intoxicado desse alimento, o reverbera, o mimetiza, o multiplica, adoecendo a nossa civilização toda, a transformando no que haveria de ser um império desses valores no império de seus vícios, fazendo com que simultaneamente todos nós sejamos produtores e vítimas desse alimento. Mas como nos livramos dessa chaga? Todos nós somos filósofos em potencial. Podemos fabricar nossa própria pizza. Podemos buscar os ingredientes verdade e liberdade diretamente onde eles são produzidos e aprender a temperá-los de forma justa. Temos a faculdade de compreender o seu fundamento e fabricá-la com a mesma qualidade das produzidas pelos melhores filósofos clássicos tradicionais. Para isso, precisamos entender os seus fundamentos, compreender a sua importância para a manutenção da nossa civilização, praticá-los com contundência, compatível com essa importância, abdicar do direito de ser ingênuo, não tratar e não se deixar ser tratado como se fosse um idiota, criticar erros como obrigação, mas com ponderação, pois errar faz parte da essência humana, e valorizar a credibilidade. A Sofia mostrou neste vídeo o poder nefasto que pode emergir das superestruturas sociais e que, para nos protegermos dela, devemos tomar consciência dos seus fundamentos e os praticarmos com virtude em vez de vício. Verdade, liberdade e justiça são alguns desses fundamentos. Vamos compreendê-los?
Este canal tem como slogan a filosofia da inteligência. Não por acaso, ele se assenta na teoria da inteligência, desenvolvida pela Sofia, mostrado neste vídeo. E é sobre essa teoria que vamos tentar compreender a gênese desses fundamentos. A definição de inteligência em nível fundamental é a propriedade que os entes devem manifestar de entrar em estado de equilíbrio de acordo com os princípios que regem o seu universo de existência, considerando que para algo entrar em equilíbrio, ele precisa estar em desequilíbrio, em desordem. A inteligência nada mais faz do que pôr ordem na desordem. Este é o símbolo de inteligência criado pela Sofia. Aqui representa a ordem, aqui a desordem e aqui o devir, o movimento na direção da ordem ou da desordem. Tudo que existe na realidade é formado por entes e absolutamente todos, nessa perspectiva, podem ser representados por esse símbolo, pois todos estão num constante devir de desordem para a ordem ou vice-versa. Os átomos, os elementos químicos, os astros, a vida, nós e nossas estruturas sociais. O estado de existência do ente sempre transita entre a ordem e a desordem, limitado pelo logos, pela lógica dos princípios do seu universo de existência. Os entes estão no estado de ordem completa, ou desordem completa, ou transitando entre um e outro, dentro de limites determinados por esse logos, dentro de um logos determinante. Com a evolução da complexidade desse processo, o próprio processo embarcou no ente, dando um corpo a ele, dando um corpo ao processo, transformando o ente num ente inteligente, gerando um novo tipo de inteligência, com uma nova definição: inteligência a nível complexo, propriedade que um ente deve manifestar de reconhecer padrões nas variáveis que compõem o seu universo de existência e interagir com esses padrões para promover de forma otimizada o propósito dessa existência. A verdade, liberdade e justiça nascem nesse processo logo no nível fundamental, mas é neste nível, quando ele embarca no ente, que eles começam a fazer sentido. O ente precisa ter de vir uma certa liberdade de movimento para poder encontrar equilíbrio, se ajustar. Para o ente simples de nível fundamental, o átomo, por exemplo, essa liberdade é quase que ilimitada, pois se limita apenas pela lógica determinada pelos seus princípios fundamentais. Mas neste nível, ele encontra novos limites. Os seres vivos, por exemplo, em consequência deles, emerge um vetor, uma causa final, um propósito para o ente, que precisa se harmonizar com a lógica dos princípios que determinam esses limites, com um novo logos determinante. O ente precisa se ajustar de acordo com esse novo logos. Se ele se equilibrar com coerência ao seu propósito, estará sendo verdadeiro, vai encontrar um equilíbrio justo, vai emergir e preservar a sua essência. Se ao contrário ele for falso, não harmoniza com seu propósito, não se ajustará, vai tender ao caos, à desordem, não vai formar ou preservar a sua essência. Compelido de propósito, que para esse estágio também é um princípio, o processo dentro do ente continua evoluindo em grau de complexidade, até emergir um ente inteligente e consciente, com consequências igualmente complexas. Entre elas, o ente transcendente, que são as superestruturas humanas formadas pela sua inteligência e consciência, das quais a civilização é a que abarca todas. Os entes inanimados não têm propósito, sua liberdade é máxima, qualquer configuração de equilíbrio é verdadeira. Não há equilíbrio certo ou errado. Todos, mesmo que instáveis, são justos a qualquer logos determinante.
Os animados já têm um propósito, de acordo com um logos determinante específico, se manter animado. O equilíbrio precisa se ajustar de forma harmônica a esse logos. Sua liberdade é limitada por ele. O equilíbrio verdadeiro é aquele que se ajusta ao seu propósito, mas ele não tem consciência desse seu estado. Nesse aspecto, ele não se diferencia dos inanimados. Qualquer configuração de equilíbrio é verdadeira e justa, mesmo que instável, mesmo que o leve à extinção. Por mais trágica que seja o seu destino, ele é justo porque ele não tem consciência para fazer algo para mudá-lo. Diga-se de passagem que esse também é o potencial preço a ser pago por quem a tem, mas não usa. Fica a dica. Mas para um ente inteligente consciente é muito diferente. Ele é um ente animado e consciente. Junto com a consciência, ele ganhou a faculdade de filosofar, ou seja, tanto de compreender como a inteligência imprime a realidade, quanto de também imprimi-la, inclusive a sua própria. Ele tem a capacidade em potencial tanto de compreender quanto imprimir o seu logos determinante. E como ente que faz parte de outros entes transcendentes, ele precisa harmonizar o seu propósito com o desses entes. É aqui que os três conceitos, verdade, liberdade e justiça, terminam de fazer sentido. O ente consciente ganhou a liberdade, mas também a responsabilidade de imprimir o seu próprio destino diante de uma realidade extremamente complexa. Além dele ter que compreender e imprimir o seu logos determinante, também tem que fazê-lo para as superestruturas a que pertence. Ele tem que sincronizar o propósito de dois tipos de ente e seus respectivos logos determinantes, o do ente eu e de todos os das superestruturas a que pertence. E como se não bastasse, ele é um ente inteligente, consciente, que faz parte de múltiplos entes transcendentes, existindo entre eles para preservar a sua vivência e a sua essência, mas continua sendo um ente. Como inteligente e consciente, ele é regido pela inteligência de nível complexo e como ente, pela de nível fundamental. As estruturas transcendentes maximizam sua capacidade de vivência, mas também atuam nele para racionalizá-lo como um simples ente, racionalizando a sua inteligência e consciência, atenuando a sua essência. Se ele agir excessivamente em favor do seu propósito individual, em detrimento das transcendentes, estas desagregam, o meio se torna um caos, arrefecendo a sua capacidade de vivência. Mas se atua excessivamente em favor delas, elas viram uma consciência única, ganhando potência para racionalizá-lo como ente, arrefecendo a sua capacidade de ser inteligente e consciente. Então, a verdade é o equilíbrio perfeitamente justo que ele precisa encontrar para maximizar a sua vivência, preservando a sua essência, a inteligência e a consciência, que é o que lhe ofere a liberdade de agir e pensar. Considerando, conforme mostrado neste vídeo, que as superestruturas começam a se formar a partir da interação desde dois entes e que a maior delas, a nossa civilização, é constituída por um número diversificado de estruturas transcendentes, das quais muitas entrelaçadas entre si, o ente inteligente consciente precisa aplicar esse fundamento em todas essas dimensões. O conceito de verdade, justiça e liberdade deve ser aplicado para si, para o próximo e para todas as superestruturas transcendentes, culminando para a civilização toda. Parece impossível conseguir esse equilíbrio nesse cenário, mas não, as superestruturas sociais têm a maravilhosa propriedade de ser fractal. Os fundamentos que regem as estruturas de dois são os mesmos que regem todas. Basta aplicarmos nos entes próximos de nós para eles fractarem, repetir o processo em todas as estruturas sociais. A aplicação virtuosa desses princípios em nível individual fractará para a civilização toda. Eis aqui o ingrediente.
extraído direto da fonte, para você fazer a sua pizza. A seguir, vamos analisar o seu valor nutricional. A nossa civilização é uma superestrutura transcendente emanada da consciência imanente em nós. O propósito do ente humano é viver bem, preservando a sua essência. Consequentemente, as das superestruturas emergidas dele também. Mas como dito há pouco, tanto nós quanto as superestruturas sociais continuamos sendo entes, regidos pelo nível fundamental do processo inteligência. Por ordem, na desordem. No processo de realizar nosso propósito, tentamos ordenar tudo como simples entes, inclusive as outras consciências ao redor de nós, transcendendo um devir, ou para o caos, ou para a ordenação da superestrutura toda. Ao longo da história, os filósofos tiveram a intuição desse destino e identificaram os valores de verdade, liberdade e justiça como forma de mitigá-lo, mas sem nos apresentar uma teoria consistente que nos mostre de onde eles surgiram. A teoria da inteligência apresentada pela Sofia é essa teoria. Agora que a conhecemos, temos a responsabilidade de praticá-los com mais contundência. O ente consciente tem a liberdade e, com ela, a responsabilidade de tanto promover a verdade para promover a justiça, quanto não impô-la ou ser imposto por ela. Se usar a liberdade para mentir, desagrega a civilização. Se usá-la para impor a verdade, a transforma num monolito. Ou o ente passa a viver num estado de caos ou de racionalidade extrema. Em ambos, diminui a sua potência como um ente inteligente e consciente. E com graus diferentes, é o que presenciamos desde o início da nossa civilização. A falta de virtude na impressão desses fundamentos faz com que imputemos uns aos outros a mentira, a injustiça e a falta de liberdade, nos mantendo em permanente oscilação entre um estado de caos que nos leva à selvageria e de padronização extrema que nos transforma em autômatos, em ambos corrompendo nosso propósito fundamental e nos mantendo na rota contínua para exterminar ou a nossa existência ou a nossa essência. Se todos aprendemos e imprimimos esses fundamentos com virtude na intensidade do seu valor, eles viram regra em vez de exceção, fractando seus efeitos para as estruturas sociais todas, diminuindo a necessidade de seus paladinos mutilarem a liberdade em nome da sua preservação. O conceito fake news perde importância. Se aspiramos a uma sociedade justa que preserve a liberdade, devemos defender e praticar a verdade com contundência, mas com virtude, para não comprometer a faculdade de cada ente de emaná-la. A sua importância deve ser elevada, nunca imposta como regra de forma absoluta. Somos seres simbólicos. Todos os seres que percebemos na realidade geram símbolos que vinculam algum conceito presente na nossa mente. Mas na infinitude de seres que percebemos diariamente, nem sempre aprendemos corretamente. Um gato gera símbolo de gato, um peixe de peixe, uma ovelha de ovelha. Mas um lobo vestido de ovelha também gera símbolo de uma ovelha, enganando a nossa percepção. Aqui está o pilar que sustenta o conceito de narrativas falsas. Os símbolos são manipulados para gerar uma realidade inteiramente conceitual, tão intensa que, além de não vincular, se contrapõe à realidade. Ele conduz o ente inteligente e consciente para uma dimensão conceitual, não poucas vezes em detrimento do real. A falta de valorização da verdade nas narrativas teve como consequência o envanecimento da nossa sagacidade para identificá-la. Entre tantas mentiras, a verdade se perdeu.
acabamos ficando ingênuos, o que faz com que mentiras estapafúrdias sem nenhum nexo com a realidade não gere nenhuma estranheza do receptor ou constrangimento do emissor. Mas somos agentes inteligentes e conscientes, repito. A faculdade de filosofar faz parte da nossa essência. Temos a capacidade de compreender também essa realidade e imprimi-la de forma a favorecer o nosso propósito de existência individual e coletivo. Logo, nosso direito de ser ingênuo é limitado, sob a pena de não sermos dignos dessa essência. Assim como nosso direito de ser ingênuo é limitado, também não devemos considerar que a ingenuidade dos outros é limitada. Assim como não devemos deixar que nos tratem como idiotas, também não é assim que devemos tratá-los. Todos nós temos a faculdade de filosofar como essência, o que nos dá a faculdade de compreender e imprimir a realidade de acordo com o que consideramos verdade. Não temos o dever de ser imposto, nem o direito de impô-la. Assim como temos a responsabilidade de praticar e propagar a verdade, também temos de não impô-la. Temos que expressar a nossa essência sem melindrar as demais, pois nessa virtude é um pouco menos perigoso sermos todos iguais. Faz parte da essência humana, como entes inteligentes e conscientes, errar na tentativa de acertar. Ao julgar seus atos, devemos ponderar para não pecar, nem por excesso, nem por omissão. Ser inteligente, conscientes e sociais nos remete a um universo infinito de variáveis que precisamos lidar. Por mais que a filosofia nos ajude a conhecer as verdades universais, sempre haverá situações particulares que não prevemos, com infinitas possibilidades de errar e poucas de acertar. Por outro lado, os universais são a regra e os particulares, exceção. Errar na exceção é compreensível, mas a regra é criticável. Devemos ponderar numa e criticar noutra, para que a exceção não vire regra e a regra, exceção. Jogar uma carga viva no mar para salvar a tripulação, numa situação de desespero no naufrágio certo, é uma exceção terrível, mas difícil de ser criticada sem estar lá. Mas para salvar uma carga material, certamente o é. Podemos dizer o mesmo para alocar recursos públicos da saúde para a segurança e vice-versa, ou para seu luxo particular. Se a verdade, a liberdade e a justiça são valores reconhecidos para a manutenção do propósito da nossa vida e da civilização, não faz sentido desacreditá-los. Sua importância não deve ser apenas defendida, mas consistentemente praticada. Eles são fundamentos universais que orientam nossa decisão na vida prática. São a moeda que nos permite mensurar o valor das nossas ações particulares em relação ao valor das ações dos demais. Se a desacreditarmos, perdemos essa referência, perdemos capacidade de mensurar se o que fazemos é justo aos outros e os outros a nós. A verdade, a justiça e a liberdade perdem seu valor universal e passam a ser particulares inerente à verdade de cada um de nós. Retornamos a um estado pior do que selvagem darwiniano, em que vale a do mais forte. Além de nos colocarmos num equilíbrio nefasto em que ora somos presa e ora predadores, diferente dos outros seres regidos por essa regra, nos alimentamos de nós mesmos, nos tornamos seres sinistros. Então, assim como a moeda só tem valor porque acreditamos e zelamos por ela, os fundamentos verdade, liberdade e justiça, que aliás são exponencialmente maiores, também cada um de nós temos a responsabilidade de preservá-la. Fake news é um vírus que ataca a credibilidade dessa moeda, atacando diretamente os fundamentos que mantêm íntegro o tecido da nossa civilização, tendo como agravante o fato de ainda não termos a consciência da sua verdadeira cepa, a falta de uma consciência coletiva suficientemente intensa
da sua importância. Na tentativa de erradicá-lo, lançamos mão de homeopatia sem base fundamentada, matando a doença, mas também o paciente. Assim como o isolamento não é o combate mais justo para qualquer vírus, para este também não. E assim como a anemia imunológica, a anemia lógica também o agrava. O combate mais justo aos vírus naturais é combater tal anemia fortalecendo o sistema biológico dos entes em que ele se manifesta. É assim que a natureza faz, é assim que ela nos ensina. Para as fake news, a solução não é muito diferente. É preciso fortalecer o sistema lógico dos seus respectivos entes, para que aquele que a manifestar não encontre meios para propagá-la. Proibir as pessoas de expressar as suas opiniões para inibir essa doença pode ser eficaz no curto prazo, mas desastroso no mais distante, pois assim como seu excesso, a sua ausência também enfraquece nossos anticorpos lógicos. Todos nos tornaremos anêmicos lógicos, sem capacidade de resistir a ela. Foi o que nos mostrou a imprensa de Gutenberg com mais contundência à internet. O vírus sempre esteve latente, mas não tinha muitos meios de disseminar. Nossos anticorpos lógicos estavam enfraquecidos, ingênuos para identificar a mentira. Com o surgimento desses meios, os disseminamos com contundência. Somos agentes inteligentes e conscientes, repito novamente. Faz parte da nossa essência filosofar. Temos a capacidade de fazer a nossa própria pizza e, nos nutrindo com seus fundamentos na proporção justa, erradicamos nossa anemia lógica. Nos tornamos imunes a esse vírus, não nos infectamos nem o propagamos, fortalecemos a nossa capacidade por nós mesmos de conhecer a verdade. Não preciso, em nosso nome, nos isolar para nos proteger dele. Deixemos os terraplanistas, os extremistas, os socialistas, os capitalistas, os democráticos, os antidemocráticos, os sectaristas, idealistas, vacinistas e anti-vacinistas e outros istas qualquer defenderem as suas ideias, mesmo que anêmicas logicamente. Se estivermos fortalecidos, seu vírus, além de não nos infectar, fortalece nossos anticorpos lógicos. Só assim podemos nos livrar de caminhar para um dos dois extremos, num mentira desenfreada, tornando a nossa civilização um caos, e no outro, ações totalitárias para controlar esse caos. Praticar os fundamentos com contundência na vida prática é o segredo simples que falei no início do vídeo. As estruturas sociais são fractais. Basta praticarmos esses fundamentos no particular para eles se propagarem em torno de nós e para todas as superestruturas sociais, reverberando para a civilização toda. Essa é a missão da Sofia, propagar conceitos fundamentais de filosofia com esse propósito. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, curta, compartilhe e comente, para que o YouTube o mostre para mais pessoas.